as tribos se reúnem aqui, amém? Amém. Cada tribo na cultura bíblica. Não nos referimos aos índios, nos referimos a cada tribo que tem sua característica. E quando o Senhor nos convoca, nos juntamos aqui para adorar o nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Diga para esse irmão, é chegado o terceiro mês. É chegado o terceiro mês. Diga para o outro, é chegado o terceiro mês. Chegado o terceiro mês. Amém? Esses foram 2 meses deste ano cronológico que estamos enfrentando, começamos a viver o terceiro mês deste ano de 2016. O número 3 tem relação com resistência, não é? Tem uma relação com o camelo, com o Kimer. O camelo tem a habilidade de passar pelo deserto. O camelo tem aquela pata grande, o qual impede de se enterrar na areia. Então o camelo tem a habilidade de passar pelo deserto. É a habilidade de enfrentar o dia mau e sair do outro lado. Amém? Você está ali? Amém. Então eu quero que você entenda que o Senhor nos reúne aqui nesta noite para nos dar uma roupagem profética, para que nós possamos viver, enfrentar os 30 e poucos dias, não sei se será em 31, janeiro, fevereiro, março, sim, 31 dias. E o Senhor nos vestiu e nos vai vestir de uma habilidade para superar as situações adversas que vamos enfrentar. Amém? Amém. Porque você enfrentará dias bons e dias ruins no mês de março. Por mais positivo que você seja, você tem que ter plena convicção que neste mês você enfrentará dias difíceis. Você receberá más notícias. Você enfrentará eventos contrários à sua vida. Amém? Então você precisa adquirir esta mentalidade em Deus. Amém? Eu quero que abra sua Bíblia, por favor. Falando disso, falando de estabilidade, falando de saber como enfrentar os dias maus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo número 7. Mateus 7, Mateus 7, versículo 24 em diante. Amém. Você encontrou? Amém. Podemos ler? Sim. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Diga, deram contra aquela casa. Deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um construtor insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a ruína, e foi grande a sua queda. Ok? Eu quero que você avance um pouquinho, Lucas 6, a partir do 46, vamos ler o mesmo relato, mas agora por Lucas. Lucas 6, a partir do versículo 46. É o mesmo relato, mas nos dá alguns detalhes importantes que Mateus não nos dá. Você encontrou? Amém. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo. Diga comigo, cavou fundo. Cavou fundo. Esse detalhe é muito importante. Diga de novo, cavou fundo. Cavou fundo. Muito bem, cavou fundo. Eu perdi aqui. E colocou os alicerces na rocha. Diga, meu irmão, para colocar os alicerces na rocha, para colocar os alicerces na rocha, há que cavar fundo. Tem que cavar fundo. Diga de novo para o outro, na esquerda ou na direita. Cavar fundo. Cavar fundo. Cavar fundo. Para colocar os alicerces na rocha, para colocar os alicerces na rocha, tem que cavar fundo. Muito bem. Bem. Vamos
Vamos continuar a leitura. Hay que cavar fundo. Cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Uau! Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que constrói uma casa sobre o chão. Diga, cavar profundo. Cavar profundo É contrário. é contrário. A construir sobre o chão. É construir sobre o chão. Então, para que você entenda, esse chão é que é pouco profundo. O outro foi profundo. O outro construiu no raso, praticamente na superfície. Ou ele cavou muito pouco. Acompanhe isso, não? Sim ou não? Você está aqui? Sim. Então, construiu uma casa no chão sem alicerce, porque não há profundidade. Sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi por completo. Amém, queridos? Amém. Eu quero lhe dizer que nós precisamos entender alguns princípios que estão inseridos neste contexto. Talvez você tenha lido muitas vezes estas passagens, e eu especialmente sou um cara que gosto das passagens batidas, desses que todo mundo prega. Eu gosto desses. E eu vou remastigá-los e eu vou buscar em Deus uma revelação para os nossos dias, não é? Talvez hoje mesmo você escutou a cita bíblica, você procurou na sua Bíblia, e talvez você já tenha escutado tanto falar de construir na rocha, não construir na areia, para que mantenha a sua casa firme, mas não é verdade? Talvez você já escutou o pastor Silas Malafaia, você já escutou tantas pessoas, eu vou dar um nome de canção. Mas nesta noite nós precisamos parar e por alguns segundos, por alguns minutos, não é? Poder anular o conhecimento prévio que você tem desse texto, para que a revelação venha de maneira fresca à sua vida. Amém? Você está aqui? Porque você precisa entender que o conhecimento prévio, ou seja, aquilo que nós já sabemos por antecipação, em algum momento da nossa vida, ele pode nos impedir de ver aquilo que a gente ainda não viu. Estamos aqui? Sim. Estou sendo claro? Sim. Amém? Então nós precisamos entender algumas coisas. Eu vi aqui, certo? Alardear as tendas e fixar as estacas. Nós estamos trabalhando com esse tema, não é? Cada tribo, penso eu, que nas nossas conversas isso vai se ventilando, não é? E cada um toma para si a porção, não é, pastor? Então, esse fixar estacas tem relação com o último dígito do nosso ano. O número 6 tem relação com estaca, com prego e com gancho. Diga comigo, número 6 tem relação na Bíblia com estaca, prego e gancho. Amém? E essas três figuras que estão linkadas ao número 6 são muito interessantes, porque a estaca, e de que vamos falar um pouquinho hoje, que tem relação com o texto, a estaca dava firmeza à tenda. O povo de Israel não morava em casa. O povo de Israel morava em tenda, em uma barraca. E no que lhe dava firmeza essa barraca, certo? O que la protegia do vento, quando o vento batia muito forte, que mantinha essa casa em pé? A profundidade da estaca. Ou quão profunda seja a estaca, será a resistência daquela casa, daquela tenda. Prego é aquilo que fixa. Para você fixar uma madeira na outra, certo? Quando construímos em madeira, você precisa usar pregos. Você está aqui, me está acompanhando? E gancho, certo? É a mesma palavra. No tabernáculo, os ganchos ou os alfinetes serviam para fazer conexão entre uma cortina e a outra. Amém? Então, com essa revelação dizemos que 2016 é um ano de estaca, de manter firme a nossa casa. É um ano do prego, de fixar coisas dentro de nós. E um ano do gancho. O que significa o gancho? Atrair a nossa vida coisas que parecem que estão distantes, mas elas precisam ser aproximadas de nós. Um futuro próximo, mas que é futuro, temos a habilidade em Deus de trazê-lo para perto. Todos aí? Amém. Está acompanhando? É como a dona de casa quando corre a cortina, não é?
tem uma cortina que já cobriu esse seu presente, e agora ela vai pegar a outra, não sei como se chamaria, a outra parte da cortina, a outra, e ela vai aproximar da outra cortina. Aí vai fazer uma conexão entre um presente e um futuro próximo. Todos aqui? Amém. Está acompanhando ou não? Eu quero lhe dizer que coisas que você diz assim, não, isso vai demorar muito a acontecer. Eu estou planejando daqui a 1 ano, daqui a 2 anos fazer algumas coisas. Se você aprofundar a sua estaca em Deus e fixar verdades eternas na sua vida, eu quero lhe profetizar sobre a sua vida que o Senhor vai atrair a você um futuro que parece distante, mas Ele vai se manifestar em um presente próximo. Agora você precisa entender que há um condicional aqui. Você precisa aprofundar a sua estaca e você precisa usar os pregos, por assim dizer, para fixar coisas em você, para que coisas fiquem aderidas a você, coladas a você. Amém? Amém. Então você precisa ter isso em claro. Na verdade, nós, o Ninho das Águias, estamos trabalhando com reforço de estacas, certo? E nosso slogan profético é consolidando verdades eternas. Porque para aprofundar as estacas, eu preciso consolidar verdades de Deus na minha vida. Amém? Amém? Me estão acompanhando? Amém. Perfeito. O texto nos fala de construir casa. Diga, o texto nos fala de construção. O texto nos fala de construção. Aqui eu vou abrir um parêntese, certo? Para que você entenda. Há uma discussão hoje em dia sobre a profissão do Cristo. Por muito tempo nós aprendemos que Ele era carpinteiro. Na verdade, mas Jesus não nos dá um conceito de carpinteiro. Não sei se você percebeu isso. Então, esses caras que estudam mais que a gente na exegesis, ele disse que quando foi traduzida, certo, essa palavra que nós conhecemos como carpinteiro, na verdade não era bem um carpinteiro, mas era um mestre que trabalhava com todo tipo de materiais. Então, hoje em dia, há um ênfase para dizer que Jesus era mais construtor que carpinteiro. Todos aqui? Amém. Diga uau. Amém? Eu não sei se você depois você estuda isso, mas eu vou lhe dar só um exemplo. Pedro era pescador, e em uma das suas epístolas ele fala de construção. Ele não dá um conselho de pescaria. Sinto muito, Rogério, não dá conselho de pescaria. E ele era um pescador. Ele poderia ter usado certo contexto de sua experiência de pescador para referir-se ao reino de Deus. Mas na segunda epístola, se não falha a minha memória, ele fala que somos pedras vivas na construção de Deus. O apóstolo Paulo fala que ele, como perito arquiteto, lançou o fundamento. Veja cada um de vós como constrói agora. Está acompanhando? Diga para esse irmão que está desse lado. A vida espiritual. A vida espiritual consiste em construir. Consiste em construir. Amém? Me acompanha nisso? Então o texto que nós lemos em Mateus e o texto que nós lemos em Lucas fala de um construtor sábio e de um construtor insensato. Amém? Amém. Pode dizer construtor sábio? Construtor sábio e construtor insensato. Construtor insensato. Se alguém está perguntando e diz assim, o profeta Dario manda nós repetir muitas vezes, não é porque eu não tenho nada a dizer, não estou enchendo linguiça, mas se eu sou professor de idioma, eu sei que quando você repete, você vai fixando verdades dentro de você. Então, por isso te faço repetir. Não porque eu perdi o fio da meada, não, repete alguma coisa aí, a ver se eu me lembro do que eu quero dizer. Não. Então eu vou lhe fazer repetir várias vezes algumas coisas, com o objetivo que isso vá se fixando. Porque na repetição vai fixando coisas. Por isso os atores ensaiam antes de apresentar. Porque na repetição nos leva à perfeição. Guarde isso. Me acompanha nisso? Então, ele disse um construtor sábio e um construtor, ou um prudente e um imprudente, ou um insensato. Estas duas palavras estão contidas no livro de Provérbios. Provérbio vai falar do sábio e do insensato, do prudente e do tolo. Essa é a nomenclatura do Antigo Testamento, mas a nomenclatura do Novo Testamento, ao sábio ele chama de maduro e ao imprudente ele chama de imaduro. Todos aqui? Amém. Então, quando lemos o texto, tanto de Mateus como de Lucas, ele está dizendo que houve um construtor maduro e um construtor imaduro. O maduro tinha alcançado níveis de maturidade
Então ele tomou atenção na sua construção. Ele se preocupou de detalhes que o imaturo ou o insensato não tomou conta disso. Está acompanhando? E isso é muito importante. Antes de nós continuarmos, você precisa entender que a palavra casa tem como mínimo 4 dimensões. A palavra casa aponta para mim como casa do Senhor. O apóstolo Paulo disse que agora eu sou a casa do Eterno, que eu sou o templo onde Ele habita. Ele não habita mais nestas 4 paredes. Não sei se você sabia. Aquela coisa, não? Quando eu cheguei aqui, o Senhor já dava essa força de expressão, porque quem traz o Senhor aqui é você. Todos aqui? Me estão acompanhando? Quando algum dia você vir ao culto e você dizer, o culto estava meio xoxo, o culto estava assim, meu irmão, parece que Deus não estava, é porque você não trouxe. Você está aqui? Quando você diz, não, o culto estava fraco, é porque o Cristo dentro de você está fraco. Mas não é necessariamente porque alguma coisa está errada aqui. Você está compreendendo isso? Isso é muito importante, porque Ele habita dentro de você agora. Ele não habita fora de você. Então eu quero dar uma recomendação: para de cantar, de dizer que Ele venha, porque Ele já veio. Para de falar que Ele te enche, porque Ele já mora dentro de você. Aqueles cânticos que Ele cantava, vem, igual que em Pentecostes, vem outra vez, querido, Ele já veio, Ele já mora em você. É como Ele dizer a sua mamãe que está na sua casa e você ligar por telefone para ela e dizer, mamãe, vem, mas ela já tem casa. Todos aqui ou não? Sim. Você entende isso ou não? Sim. Porque nós cantamos muito tempo, chamando Ele que vem e Ele disse, mas eu já vim. Não sei se me acompanha isso. Porque senão, querido, a vida espiritual é muito chata, então se Ele tem que vir todas as vezes. Não, todas as vezes que eu venho aqui, Senhor, entra em mim. E aí que então, virou, a nossa fé virou centro espírita, porque entra e sai, não. Não, Ele já está em você. Diga, Deus está em mim. Através de seu Espírito. Amém? Se temos o Espírito de Deus, Ele não precisa vir novamente. Agora o que precisa acontecer é que o Cristo que está dentro de você precisa crescer dentro de você e se manifestar. Diga assim comigo, por isso estamos aqui. Para que o Cristo que está dentro de mim possa crescer e Ele possa se manifestar. Este aleluia, diga amém, diga glória a Deus, aleluia. Está acompanhando isso? É muito importante, porque senão nós estamos em outra escola, nós estamos vivendo, declarando coisas de escola que eu me refiro a uma linha de pensamento que está ultrapassada, que ficou no tempo. Ele já não veio. É dizer, Ele não vem mais, porque Ele já veio. Nós cantamos uma música assim, rasga o céu e desce. Minha Bíblia, no livro de Hebreus, diz que Ele abriu um novo e vivo caminho, pelo qual eu tenho acesso ao Pai. Então não precisa rasgar o céu e vir de novo, porque o céu já foi rasgado. Não vai dizer nada contra o pastor Cirilo, que é meu amigo. Conheço o Cirilo pessoalmente e não estou criticando o pastor Cirilo, mas a gente precisa mudar de mentalidade. Estamos vendo? Não rasga o céu e vem. Com muita coisa, o inimigo coloca obstáculos para eu estar onde eu preciso estar, mas não precisa rasgar mais o céu, porque Ele já não rasgou, Ele já veio. Na morte do Calvário, naquela música que nós cantamos, diz que o véu se rasgou de cima e baixo, e tivemos livre acesso à presença do trono do Senhor. Aleluia! Você está entendendo? Glória a Deus. Então nós precisamos entender que nós somos casa. Bota no peito assim, devagarzinho. E diga assim, eu sou casa. Eu sou casa. Então quando falamos de casa, eu estou me referindo a você. Eu me estou referindo a mim mesmo. Eu me estou referindo à sua vida espiritual. Esta é a primeira dimensão. A segunda dimensão de casa é família. Amém? Então quando este homem aqui fala de casa, eu estou me referindo a você, mas me estou referindo à sua família também. Acompanha isso? E a terceira dimensão é a igreja, porque a igreja também é casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a quarta dimensão era o trabalho. Sabe por quê? Porque para o judeu, ele trabalhava no quintal da sua casa. Acompanha isso? Não havia empresas ou indústrias como havia hoje. Então
Então, se ele era, vamos usar o mesmo exemplo que usei anteriormente, se ele era carpinteiro, ele tinha a sua carpinteria no quintal da sua casa. Então, o lugar de trabalho, o lugar de estudo, por assim dizer, era a extensão da sua casa. Então, esta é a quarta dimensão. Casa sou eu, casa é minha família, casa é a igreja e casa é o lugar do meu trabalho. Meus amigos, diga comigo, casa sou eu. Casa sou eu. Casa é minha família. Casa é minha família. Casa é a minha igreja. Casa é minha igreja. Então, quando o texto fala que nós precisamos construir de boa maneira a nossa casa, ele está falando que a minha vida precisa estar bem construída, que a minha família precisa estar bem construída, que a igreja precisa estar bem construída. Você está acompanhando? Não é casa prédio, não é casa tijolo, mas é a tua vida, a tua família, a igreja bem fundamentada e bem alicerçada. Você está acompanhando? No primeiro que Jesus diz que todas as pessoas veem e ouvem, como você está ouvindo aqui. Ele disse: eu vou te mostrar aquele semelhante àquele que vem e ouve as minhas palavras primeiro e as pratica. Você está aqui e está ouvindo, sim ou não? Você me está escutando? Sim. Eu tenho, 60% de garantias que você me está ouvindo. Só que eu não tenho garantia nenhuma que você vai colocar em prática aquilo que você está ouvindo. Sim ou não? Sim. Você está aqui, você vibra, disse glória a Deus e aleluia, mas pode sair daquele portão e esquecer tudo que você ouviu. Concorda comigo? Agora Jesus diz que o sábio construtor, a primeira característica, é aquele que ouve a sua palavra e la coloca em prática, la pratica, ou seja, a aplica na sua vida. Você está acompanhando isso? Sim. Porque ser filho de Deus, querido, não é só aqui. Eu vou ser filho de Deus lá na rua, lá em casa. Quando meu vizinho, certo, o cachorro do meu vizinho, certo, fura meu lixo que eu coloco lá na minha porta, e ele faz aquela lanterna na minha porta, aí eu tenho que aplicar porque eu estou aprendendo. Porque ser crente aqui, meu irmão, aqui faz isso. Aqui todo mundo levanta a mão, porque eles estão glória a Deus na aleluia, porque a gente faz um tiro que gosta. Ou não? Sim, já dizia, certo, um pregador de anos atrás, é fácil ser sal e não saber. É fácil, meu irmão. Mas nós estamos acostumados a viver da aparência. Então a gente acha que se fecha os olhos e levanta a mão, é mais bonito que o irmão, então tá assim. Porque a gente aqui tem performance, sim ou não? Entende essa palavra? A gente aqui faz um teatrinho às vezes. Às vezes não quer dizer que você está vivendo aquilo que Deus está ministrando. Essa é a grande diferença entre duas pessoas que vêm à igreja, por assim dizer. Acompanha aí, você diz: não, mas o cara passa confiado na igreja, e olha o comportamento do cara, ele só ouve, mas não pratica. Aí tem outro que vem tarde, vale nunca, que eu estou fazendo uma apologia, não vem na igreja, mas vem tarde, vale nunca, mas aquilo que ele escuta, ele pratica, e toda a vida dele prospera. Ou não? Está acompanhando? Esta é a primeira característica, você tem que ouvir e colocar em prática aquilo que ouve. Por isso que o evangelho precisa ser prático. Temos que parar de pregações teológicas que ninguém entende. Se nós precisamos entender, os que ministramos, precisamos entender na profundidade aquilo que nós estamos falando. Mas o povo vai quedar algo que ele entenda. Que adianta você sair com o grego metido aqui na cabeça, com o hebraico metido na cabeça, se você não consegue aplicar nada na sua vida. Isso para mim não é interessante. Você acompanhando? Esta é a primeira característica. Segunda característica, disse que ele cavou fundo. Diga comigo, cavou fundo. Cavou fundo. E nesse cavar fundo, ele cavou até encontrar rocha, uma pedra. Diga-se comigo, esse homem que cava fundo, Esse homem que cava fundo. é sinônimo de ser profundo. É sinônimo de ser profundo. Amém? Então Jesus está dizendo, primeira coisa para você edificar a sua vida, a sua casa, a sua igreja, para ela resistir no dia mau, você precisa, certo, ouvir e praticar. E essa prática te vai tornar profundo. Isso quer dizer que aqueles que são rasos e superficiais, não é? Terão uma casa mal construída.
Agora, querido, eu quero que você entenda muito bem uma coisa. Ser profundo não significa ir ao seminário estudar teologia. Significa aplicar o que Deus te está ensinando, aplicá-lo na sua vida. Não é? Porque você há de cumprir comigo que há uma cambada que vai estudar teologia. Eu já estudei, já fui professor de teologia. E em vez de se aproximar de Deus, os caras se distanciam de Deus. Então eu não estou falando dessa profundidade. Eu não estou falando de um conhecimento intelectual profundo. Mas eu estou lhe falando de conhecer o Deus que você sirve. Lucas capítulo número 6, a partir do 46, a primeira declaração que Jesus faz é: por que me chamais Senhor, se não faceis aquilo que eu estou pedindo para fazer? Em outras palavras, por que vocês ouvem tanto e praticam tão pouco? Isso é o que Jesus está dizendo, é Bíblia. Não é a revelação que eu recebi na montanha, em um monte, nada contra o monte, mas é Bíblia. Ele diz: por que vocês ouvem tanto e praticam tão pouco? Eu vou mostrar para vocês a quem se assemelha aquele que ouve muito e pratica pouco, e aquele que ouve muito, mas procura praticar aquilo que ouve. Então eu estou aqui neste terceiro mês do ano de 2016 para desafiá-lo a se tornar profundo em Deus. Me está entendendo? Eu estou aqui para desafiá-lo para que você abandone a superfície, para que você abandone a mediocridade na sua vida, para que você abandone a vida miserável espiritual que você tem vivido e você se atreva a colocar em prática as palavras que você tem ouvido. Amém. Por isso estou aqui, este é o meu desafio, esta é a minha energia. Eu não quero impressioná-lo, não estou bravo com você, mas estou me empenhando para que através do Espírito você possa ser convencido e seduzido a abandonar a superfície, a abandonar a beira do lago e você caminhar na profundidade de Deus. A gente se alegra com o texto do profeta, que ele chegou na beira do rio e avançou 500 côvados, e primeiro estava a água no calcanhar, avançou 500 côvados e a água chegou aos joelhos, avançou 500 côvados mais e a água estava na cintura ou nos lombos, e chegou uma hora em que a água era tão profunda que ele não conseguia tocar o fundo do rio. E naquele momento o rio governava a sua vida, porque através da correnteza do rio ele era conduzido não para onde ele queria, mas para onde o rio o levava. De isso eu estou falando, porque há pessoas que frequentam nossas igrejas que se conformam com chapotear, não sei se chama assim em espanhol, é assim, molhar os pezinhos na beira do rio, e para ele está bom, mas o desafio é avançar 500 côvados mais e me aprofundar em meu relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus não significa que vou trazer uma barraca e vou morar na igreja, não significa prática religiosa, mas significa entender o caminho da intimidade e me relacionar com Ele. Aleluia! Está acompanhando? Você precisa ir mais atento. Você precisa chegar à sua vida para poder dizer, como em Gálatas 2:20, que você não vive mais você, mas Cristo vive em ti. E a vida que agora você vive não é a vida que você planejou, mas é a vida que Deus planejou para você. Isso significa que na sua vida você não apita mais, você não toma decisões pela sua alma, mas você toma decisões conforme a vontade de Deus para a sua vida. Isso é ser profundo. Queridos, se nós tivéssemos uma igreja profunda, nisso que eu estou dizendo, nossos gabinetes, certo, pastorais, seriam menos frequentados pelas pessoas. Há pastores aqui, e eles vão concordar comigo, que às vezes a gente aconselha um irmão na família, um casal, e a gente fala assim: meu Deus, se ele tivesse ouvido direitinho a palavra que foi pregada 15 dias atrás, ele não estaria vivendo o que ele está vivendo hoje. Sim ou não, pastor? Mas ele toma como um momento de alegria, um momento de entretenimento, um momento de, social, onde vou me encontrar com meu irmão, onde vou saber como ele está, onde vou tirar sarro do São Paulino que perdeu, onde vou tirar sarro do Santista que perdeu. Mas a igreja é muito mais que isso. Amém. Então ele disse que ele cavou fundo até encontrar a rocha. Querido, sabe, você precisa entender algo e entenda muito bem. Aceitar Jesus não significa que você está na rocha. Não significa.
Você tem Jesus, então sabe o que você tem? Você tem o mapa da mina, você tem uma vara na mão. Agora você precisa cavar e cavar até que esse Jesus cresça dentro de você, para que sua casa se torne sólida. Aí disse que uma casa bem fundamentada, não é? Bem com as estacas firmes, profunda. Vai vir a inundação, o rio vai transbordar, o vento vai soprar, essa casa se vai manter firme. Amém. Ele não disse que uma boa construção afugentará o rio. O texto não disse que a construção me dará segurança de que o vento não alcançará a minha casa. Não, não, não. Ele disse que o vento vai soprar. E se você se der conta no texto, o rio, a inundação, o vento assolou as duas casas. Ou não? Sim, sim. Isso quer dizer, e não se escandalize comigo, que o vento contrário vai assoltar a sua vida, vai assoltar a sua família e vai assoltar a sua igreja. Amém? As águas, a inundação vai alcançar a sua vida, a inundação vai alcançar a sua casa, a sua família e vai alcançar a sua igreja. Esse não é o problema é como estamos construindo. Esse é o grande barato. Ah não, mas se eu faço assim o vento, eu vou orar para que o vento contrário não alcance a minha casa. Eu acredito que Deus pode fazer, mas o grande barato não é esse. O outro construiu também, mas não foi fundo. Mateus me disse que foi na areia. E para o construtor que está aqui, se é alguém que construi, sabe que eu cavo um pouquinho e o primeiro que encontro é areia. Cavo um pouco. O texto disse que não foi tão pouco profunda a sua escavação que não deu nem para lançar alicerce. E construiu. E veio o vento, veio o rio, veio a inundação e levou a casa. Queridos, se não nos tornamos profundos em Deus, se só ouvimos, mas não praticamos, a tua casa vai cair. Ela vai levar o vento, ela vai levar o rio, a sua vida vai ter problemas, a sua família vai ter complicações, as igrejas que nós cuidamos vão passar por dificuldades e não vamos saber como superar essas dificuldades. Sabe como? Então eu estou aqui para lhe dizer que Deus está empenhado na sua vida, Deus está empenhado na sua família, e Deus está empenhado naquele grupo de pessoas que caminham com você, que nós chamamos de igreja. Ele está preocupado por nós, porque os dias são maus, queridos. Os dias são maus, mas nós temos uma falsa ideia que Jesus funciona como um amuleto de boa sorte. Eu estou com Jesus e nada vai me acontecer. Te enganaram. O salmista Davi disse que vamos passar pelo vale da sombra da morte. Eu acho que esse é o extremo da situação. É o final potencializar o dia mau, passar pelo vale da sombra da morte. Davi disse, mas eu não vou temer, mano. Sabe por que ele não teme? Ele está dizendo, porque eu cavei fundo. Eu me relaciono com Deus. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E como eu me relaciono com Ele e conheço o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele não vai me deixar morrer no vale da sombra da morte. Porque o vale da sombra da morte para um cristão não é para matá-lo. Porque o texto continua e diz, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque sei que Tu estás comigo. Tu vale e Teu cajado me dão força e ânimo. Unges minha cabeça com óleo. Meu coração transborda. Prepara-se uma mesa diante de mim e dos meus perseguidores. Então depois do vale, a mesa é preparada para você. Amém. Mas para desfrutar da mesa, da abundância do Senhor, e não só a abundância financeira, mas a abundância em toda a extensão da palavra, a gente precisa passar por um dia mau. Você está bem? Sim, sim. Eu sou seu amigo, tá? Eu amo você. E porque Ele ama, tenho que lhe abrir os olhos e lhe avisar. Amém? Amém. Deus está interessado em que você saia do vasto e se torne profundo. Profundo, Deus. Gaste tempo com Ele. Gaste tempo na intimidade com Ele. Aprenda verdadeiramente o que é ser um adorador. Eu quero lhe dizer, quero lhe ampliar seu entendimento. Adoração é obediência total. A primeira vez que aparece a palavra adoração está no capítulo 22 do livro de Gênesis. Quando Abraão obedece o comando de Deus e leva seu filho Isaac para sacrificar.
Esse texto está do começo até o final dessa história, certo? O ingrediente oculto não é que ele foi, que ele subiu a montanha, está um ingrediente oculto, um valor oculto aí, certo? A palavrinha secreta é obediência. Não adianta nada nós apontar lá fora e depois nós querer levantar as mãos aqui na atitude da oração. Não funciona. Não funciona. Tenha claro isso. Adoração não é música, adoração não é letra, adoração não é poesia, adoração é um estilo de vida de obediência absoluta, não de obediência parcial, mas de obediência total. Se não há obediência total, você não é um verdadeiro adorador. Ah, mas se eu toco tão lindo, não é, pastor Ismael? Mas eu recebo muitas músicas. Mateus capítulo 7. As pessoas dizem para Jesus, ele diz: naquele dia me dirão, em teu nome expulsamos demônios, falamos em novas línguas, fizemos milagres. O que vai dizer Jesus? Não conheço vocês. Querido, isso não é para o outro lado de fora. Quem expulsa demônio é a igreja. Quem cura doentes somos nós. Quem fala em língua somos nós. Ele está dizendo: ó, fique perto aí, abre teu olho, rapaz, porque você pode fazer um monte de coisa, mas pode estar longe de mim. Deus não está interessado necessariamente naquilo que você faz. Ele está interessado e sempre esteve no seu coração. Ele quer você, cara. Ele quer você. Ele não quer o que você faz, ele quer você. E você, porque ama ele, e ele quer você, porque Deus te deseja, Deus te quer, você procura fazer alguma coisa para ele, para agradá-lo, mas ele não está interessado naquilo que você faz. Ele não tem interesse no que você faz. Ele está interessado em você. Ele morreu por você, não pela obra que você faria por ele. Ah, pastor, então não é necessário fazer nada. Não é isso. Porque quem ama e entende o amor de Deus está disposto a fazer aquilo que Deus lhe está mandando fazer. Aleluia! Sabe qual é o problema? Fazer sem ter entendimento de por que eu faço. Então você precisa caminhar em direção à profundidade. Segundo mês fala de casa, pets. Terceiro mês fala de a estabilidade que me faz passar pela inundação do rio, me faz passar pelo vento contrário. O que me faz passar é que me aprofunda em Deus. Não há outro caminho. Não há campanha que vai te salvar, meu irmão. Não há campanha. Ah, a campanha da caça que está levando o vento, que não vai levar. Não. Aqui não existe, sabe, receitas rápidas. Aqui você precisa se alinhar agora e continuar caminhando nessa linha. Então, isso não é reais, mas Deus é Deus de princípios. Por isso que tem um grupo de gente toda frustrada, porque acredita em coisas que não funcionam na vida dele. Porque cutuca um cara do fogo que diz: não, porque Deus vai fazer, depois não acontece, e fala: ah, Deus não está com nada. Porque quem está aqui precisa ser responsável daquilo que está dizendo. Porque assim como muitos são alcançados pelo que sai daqui, muitos são jogados para fora também pelo que sai daqui. Sabe também? Então o desafio nesta noite é ser profundo em Deus, aprofundar etapas, fixar verdades em você. Eu vou lhe dar só um exemplo de coisas que precisam estar fixas em você. Bem, olha, quando passamos por um problema econômico, se não temos a verdade de generosidade fixada dentro de nós, o primeiro que sonegamos é o dízimo. Sim ou não? Já passou por uma crise? Certo? Será? Agora não é uma crise violenta. Então, o primeiro que, como não temos uma verdade fixada, e não é a verdade do dízimo, porque o dízimo expressa obediência, a oferta expressa gratidão. Então, sabe, aí diz: não, mas Deus entende. Então, o primeiro que você sonega é o que pertence a Deus. Isso aponta que há uma verdade que não está fixada dentro de você. Isso aponta para uma estaca que não é profunda dentro de você. Alô, você está aqui? E os que me conhecem sabem, eu não sou um pregador da prosperidade. Não seguro o bolso e diga: aí veio o golpe. Até agora o cara estava indo bem, agora ele vai pedir oferta. Não quero sua oferta. Eu não vou
de coisas que não estão fixas dentro da gente. Cada vez que numa aflição, num problema, você termina negociando as convicções que você tem, é porque elas não estão firmes dentro de você. Alô? Vou concluir com a história dos 3 porquinhos. Pode ser? Pode. Você conhece a história dos 3 porquinhos? Sim. Heitor era outro, não sei como chama. Você que o que construiu o sólido se chama prático. Heitor e o outro, os 3 porquinhos. Diz a palavra do Senhor, na palavra não. Diz a história, não é que tem um texto que eu vou fundamentar. Diz a história dos 3 porquinhos que o primeiro construiu de palha, o segundo construiu de madeira e o último construiu de tijolo. E no contexto do reino de Deus, a gente não construi de tijolo, a gente construi com pedra. Amém? Então vamos mudar o tijolo pela pedra. Sim, então o segundo construiu de maneira frágil, o outro construiu um pouco mais resistente, porém frágil ainda, e o outro construiu de maneira sólida. 1 Coríntios capítulo número 3, o apóstolo Paulo vai dizer: eu como perito arquiteto estou a dar seu fundamento em vocês. Agora veja cada um de vocês como constrói. O que ele vai dizer? Os materiais para construir. Os melhores materiais são pedras preciosas, ouro e prata. Os piores materiais são madeira, palha e ferro. Sim ou não? Sim. Então, primeiro construíram de pior qualidade. Reciclaram todos os materiais. Aí veio o lobo, vem? Sim ou não? Sim. Quem é o lobo? O lobo é inimigo da tua alma. Eu quero te dizer que se você construiu de palha, ou está construindo de palha, diz porque é mais rápido. De madeira, é mais rápido, gasta menos. Eu quero lhe dizer que o lobo vai vir, vai soprar, e a sua casa será derrubada. É que é mais rápido. Querido, esto no es de los que corren más rápido. Esto no es de los que corren más rápido. Esto es de una vida. Amém? Estamos falando. Este não é del que chega primeiro. João capítulo 20 diz que no dia que ressuscitou Jesus, Maria Magdalena foi ao túmulo. E quando viu que tinha removido a pedra e o Senhor não estava dentro, isso está em João 20, ela correu avisar a Pedro e a João. Disse que Pedro e João saíram correndo. E como João era mais jovem, ele chegou primeiro. Mas ele deu uma espionadinha, certo, no túmulo, mas não entrou. O Pedro que chegou segundo, este entrou. Então não é Deus que chega primeiro. Tem gente que chega primeiro, mas não tem coragem de entrar. Ficou olhando de fora. Aí o Pedro chegou depois. Talvez o Pedro mais gordinho como eu, lá, chegou com a língua fora e falou: meu Deus, chegou. Mas ele entrou. Porque não é Deus que chega primeiro. Agora, abra sua Bíblia, abra João 20, vou terminar. Deixa eu ver, não vou orar, não vou terminar. Eu vou terminar. João 20, versículo 9. Você encontrou? Disse que os dois entraram. Um chegou primeiro, mas não entrou. O outro chegou segundo, entrou, viu nos lençóis. Você pode ver isso nos primeiros 8 ou 9 versículos. Ele enxergou que Jesus não estava. O Pedro deu uma espionada. Depois João entrou, também deu uma espionada. Mas o versículo 9, se não for a minha memória, diz que ele não entendia nada. Até esse momento ele não tinha entendido nada, porque não tinha entendido o sentido da Escritura, a qual dizia que Jesus precisava ressuscitar no terceiro dia. Acompanhe isso? Você precisa entender que quando você não entende, não adianta chegar primeiro e segundo. A última vez que eu estive aqui, certo? A última vez, o primeiro culto aqui, eu lhe ministrei sobre entendimento. Você lembra? Sim. Mateus 13, 23, Marcos 4, 20 e Lucas 8, 15. Eu lhe expliquei do processo do entendimento. Se você não entende, não adianta chegar primeiro, não adianta chegar segundo, não adianta entrar e ver. Ah, que legal a igreja aí. Olha, não anda de ampliar a tenda e fixar essas estacas. Mas se você não entende, o versículo número 10 vai dizer que Pedro e João foram embora para a casa dele. Ou não? Alguém quer ler para mim o versículo 10, por favor?
Tornaram, pois, os dois discípulos para casa. Que legal! Os caras viram, Jesus não estava, não falaram nem obrigado para Maria Madalena, falaram Maria feliz, Maria, que nós vamos fazer? E eles retornaram para sua casa, eles voltaram para a sua vida, eles não entenderam o que tinha acontecido. E hoje em dia, certo, de maneira geral, não me estou referindo tão só aqui, tem um monte de gente que vai às nossas igrejas, vê nosso louvor, vê como nós pregamos, mas não entende nada. É pouco profundo, então volta para a sua casa e vive a mesma vida que sempre viveu. Ou não? Sim. Você conhece a pessoa e você diz, está 20 anos na igreja, cabeção, mas não muda nada. Ou não? Eu não conheço pessoas assim. E você diz, meu Deus, mas está tudo no domingo. Faz campanha toda a semana, mas não entende. Agora o versículo número 11 diz, porém, não diz porém? Ou mais. Qual é a palavrinha mágica aí, por assim dizer? Como está na sua Bíblia, o versículo número 11 começa dizendo como? Mas, é assim que começa, não? Como começa, pastor Paulo? Porém, mas, ele vai mudar tudo o contexto agora. Ele vai dizer, eles vieram, não entenderam, por isso foram embora. Mas, ele vai dizer agora tem alguém que entendeu. Tem alguém que fez o contrário, esse mas é o equilíbrio para o outro lado. Mas Maria Madalena permaneceu na porta do túmulo. Ou seja, a Maria Madalena chegou nas terceiras. Ou não? Mas ela permaneceu chorando. Ainda também não entendia muita coisa, mas ela permaneceu à porta da entrada chorando. Me acompanha ou não? Então podemos, cara, guarda até o final, pelo amor de Deus. E disse que ela olhou pelo buraco lá na rocha, olhou para dentro e ela viu anjos, ou não? Sim ou não, pastor Jesus? Observe o que eu vou dizer. Ele que viene e não entende, volta para sua casa e continua a vida. Mas aquele que permanece, mesmo não entendendo, ele vê o que os outros dois não viram. Amém. Ou não? Não é assim, pastor? Ela ficou e viu anjos lá dentro. Eu não quero ser místico e você entenda, não, se eu permanecer, mesmo não entendendo, eu vou ver anjos. Não, você precisa entender que aquele que permanece, mesmo não entendendo, mas tem o interesse de entender, ele vai ver coisas que os outros não veem, seja anjos, seja revelação, seja entendimento, ele vai ver o que os outros não veem. Ou não? Aí ele perguntou para os anjos, por que choras? Perguntaram os anjos. Ela falou que eles me diga, meu Senhor, varões, não te colocaram, meu Senhor, porque meu Senhor estava aqui. Sabe, quem permanece, certo, tem direito a perguntar e esperar por resposta. Eles não responderam nada, mas de repente ela viu outro homem e pensou ser um jardineiro. Ordenado, um jardineiro. Sim ou não? Não está aí? Não está aí, pastor? Estou falando de Betinho, mas e ela falou, jardineiro, me diga, quem pegou o corpo do meu mestre? Onde o colocaram? Não estava entendendo. Ela tinha visto coisas, mas ainda não tinha sido ativado o seu entendimento. Jesus veio que ela não entendia. Ele disse para ela, Maria. Você precisa se posicionar na situação. Jesus chamou para ela pelo seu nome. Ele disse, Maria. E quando ela virou, disse, mestre, Rabone. Ela ficou sem entender. Certo? Ela viu, mesmo não entendendo, ela permaneceu. Ela tinha um desejo de entender, de compreender, de saber o que tinha acontecido. Ela permaneceu. Ela viu o que os outros não viram. Ela perguntou e obteve a resposta à sua pergunta, à sua indagação. E ela teve um contato com o próprio Cristo ressurreto. Amém. Uau! Sabe por quê? Porque Jesus la chamou como ele sempre la chamava. Quando a gente sabe, se ele tem um texto e chamou Maria, claro, se ela não se chamava Rosa. Mas então qual é o segredo que Jesus la chamou como ele la chamava intimamente? Me está entendendo?
Ele a chamou pelo nome, mas a chamou do jeito que sempre ela chamava. Então ela quando escutou seu nome ser proclamado como Jesus a chamava, ela não duvidou em reconhecer o Senhor diante dela. Isso quer dizer que você pode não entender algumas coisas, mas se você permanecer e você se tornar íntimo dele, ele vai te chamar pelo nome. Ele vai chamar você pelo nome. Ele não vai chamar como te chama teu pastor, não vai te chamar como te chama teu esposo, vai te chamar como ele sempre te chama, em um lugar de intimidade. Porque permaneceu. Porque quando os outros se foram, ela permaneceu. Não chegou primeiro. Não importa. Você chegou primeiro, se você está 10 anos aqui, está 3 ou está 1 mês. Eu tenho 40 anos de igreja, pouco importa os meus 40 anos. Ah, mas ele chegou primeiro, sim, mas eu vou fazer aquilo que Deus me está pedindo. Por isso o apóstolo Paulo disse, na verdade, no estádio todos correm, mas corram de maneira legítima, de maneira que alcancem o galardão. Que galardão? Isso que aconteceu com ela, não prêmio, mas o galardão, ela chegou até o final do processo. Você não pode construir como um porquinho que construiu outro lado. Você não pode construir como aquele que construiu de maneira. Você tem que imitar o outro e construir o seu fundamento. Quando a casa, diz a história, quando a casa foi derrubada pelo outro, o primeiro, ele foi construído. Mas o novo foi construído. Sobrou na cação de madeira, sobrou. Essa história podemos falar na internet. Sobrou. E a cação de madeira. E aí os outros dois porquinhos foram correndo e se refugiaram numa casa que tinha sido construída de maneira sólida. E disse que logo sobrou. E nada aconteceu. E sobrou de novo. E a casa morreu. Então você me tenha coerência, irmãos. O profeta está pregando com a história da Disney lá do. Conheço um texto que diz que para os puros todos puros. Isso não quer dizer que o pecado é puro. Quer dizer que de todas as coisas nós podemos tirar um proveito. Então o desafio é esse nesta noite. O Senhor está reunindo aqui. Ele quer te vestir com roupas de camelo. Os profetas usavam roupas de camelo, Elias e João Batista. A roupa de camelo nos fazia resistir o frio do deserto durante a madrugada e nos fazia resistir o calor do dia. Porque o deserto é frio pela noite e quente pelo dia. Mas para isso é que ser frio. E isso não acontece de um dia para o outro. Isso é um processo. É um processo. Dia após dia. Dia após dia. Pergunta para mim, por que eu estou aqui, Dario? Não vou perguntar para você, não vou perguntar para você, por que você está aqui? Você pergunta para mim, mentira, por que eu estou aqui? Porque Deus te está dando materiais para você construir a sua casa de maneira profunda e sólida. Você não vem necessariamente para cantar, você não vem necessariamente para orar, você não vem necessariamente para ouvir uma boa palavra. Uma igreja, está entendendo? É um lugar de distribuição de materiais de construção, para que cada um de nós construamos de maneira profunda e de maneira estável, de maneira sólida. Isso é a igreja. Tendo presente que uma loja de materiais de construção não é uma casa construída. A loja de materiais de construção tem tudo para construir uma casa, mas ela é depósito de materiais, ela não é casa construída. Por isso o apóstolo Paulo diz: veja cada um de nós como edifica sobre um fundamento profundo. É o que Deus tem para este mês e para este ano e para o próximo ano. Porque esta não é uma verdade de um ano, esta é uma verdade hasta o resto da nossa vida. Amém? Quero que fique de pé e orar para você.
espere. Não porque seja necessário, você poderia, aqueles que podem, irmão, se quiser ficar sentadinho, pode. Mas é uma atitude, sabe, é uma postura. Primeira coisa. Segunda coisa, é para que o seu sangue circule. Sim, porque está muito tempo sentado aí. Está entendendo? Ah, pastor, mas se eu ficar sentadinho, Deus escuta a minha oração? Claro. Você pode jogar de barriga aqui no chão que Deus vai escutar. O bebê também vai escutar. Está acompanhando? Sim. Agora, cada vez que a gente escuta um comando de Deus, a gente não pode orar assim: Senhor, obrigado por essa palavra, eu estava precisando. Oh, palavra boa, obrigado, Senhor. Essa oração é religiosa. Você tem que perguntar ao Senhor agora: Senhor, eu recebo esta palavra. Eu entendo que é para a minha vida. Eu entendo que é para a minha casa. Eu entendo que é para a minha igreja. Agora, Senhor, eu preciso entender do Senhor como aplico isso. Amém? Como vivo isso? Qual é o segundo passo? O profeta veio, ele me ativou, ele me deu um entendimento que talvez até este momento eu não tinha, ou eu tão só anexei algo para aquilo que você já sabia. Mas sua oração tem que ser agora. E agora? Como faço para colocar em prática esta vida? Como faço para minha vida estar arraigada na rocha? Como faço para fundamentar a minha casa? Querido, você que tem filhos pequenos, aproveite o tempo, porque quando crescem, a coisa se torna mais difícil. Não pense assim: ah, não, é que meu filho não entende. Eles entendem muito mais daquilo que você pensa. Amém? Está acompanhando? Por isso, aqueles que cuidam do ministério infantil, você, ou do núcleo de educação infantil, não é? Que cuidam das crianças, você não entretém criança, você educa crianças. Amém? Ou ajuda a educar, essa é a melhor colocação, porque na educação corresponde aos pais. Então não pense que nós retiramos a criança e las almacenamos em uma sala aí para que ela não faça barulho. Nós precisamos aproveitar esse tempo, porque elas passam de 5 a 7 horas em uma escola, com um professor que não sabemos em que crê ou em que acredita. E nós pensamos que 2 horas por semana nossa criança vamos remover todo o lixo que lança lá fora. Não se iluda. Não se iluda. Então você precisa orar agora: Senhor, como faço? Qual é o segundo passo? Como aplico esta palavra na minha vida, na minha casa? Como ajudo o meu pastor para que esta palavra se aplique na igreja na qual eu faço parte? Como coopero com o Agilson? Como coopero com o Paulo? Como coopero com o Dario? Como coopero com outro pastor que talvez pode fugir o nome que é cabeça de igreja? Como coopero com o meu pastor? O que faço para tornar minha igreja não grande, mas profunda? Essa é a equação. Não precisamos de igrejas grandes, não precisamos de igrejas numerosas, precisamos de profundidade em Deus, para que quando venha o vento, quando venha o rio, quando venha o problema, não fiquemos 4 gatos pingados debaixo do teto, mas fiquemos com nossos filhos que permanecem até o final. Então essa tem que ser a oração agora. Então comece a orar, não bate carona na minha oração. Diga: Senhor, muito bem, me posiciono perante esta palavra, eu aceito ela, eu la recebo no meu espírito, não em seu coração, porque em seu coração o inimigo rouba, o coração é enganoso. O Senhor não fala o coração, o Senhor fala o espírito. Então diga: Senhor, me posiciono diante desta palavra, eu acredito nela, eu acredito que ela vem de teu trono. Então agora, Senhor, eu preciso de instrução, eu preciso de revelação, para dar o segundo passo, para aplicá-la na minha vida, para aplicá-la na minha casa, para aplicá-la na minha igreja, Senhor, a igreja a qual eu faço parte, para me tornar um cooperador, um construtor do lado de los líderes de onde eu estou. Senhor, eu quero ser profundo, mas qual é o caminho da profundidade? Me mostra o caminho da profundidade. Eu não quero seguir um modelo do outro, eu quero percorrer o caminho que o Senhor tem para mim. Em nome poderoso de Jesus, em nome poderoso de Jesus, Pai, decimos não a toda preguiça, decimos não a todo imediatismo, decimos não a todo pensamento instantâneo, decimos não a toda aquela mentalidade micro-ondas, Senhor.
Senhor, queremos aplicar esta palavra nas nossas vidas. Queremos sair, Senhor, do raso. Queremos abandonar a mediocridade. Queremos abandonar a superficialidade. Queremos, Senhor, abandonar uma vida de crentes para nos tornar verdadeiramente filhos do Senhor. Senhor, como aplicamos isso dentro de casa. Senhor, como nos tornamos profundos dentro de casa. Senhor, como o marido pode ajudar sua esposa e seus filhos. Como a esposa pode ajudar seu marido e seus filhos. Como os filhos podem ajudar seus pais a tornar esta verdade em realidade. Como? Senhor, como membros em uma casa, como membros em uma tribo, nós clamamos nesta noite. Como podemos ajudar aquele homem, aquela mulher que o Senhor tem colocado como autoridade, como guia, como pastor, como pai espiritual? Como? Ajuda-nos, Senhor. Senhor, nesta noite, no começo do terceiro mês do ano, clamamos por ajuda. Clamamos por ajuda. Senhor, entendemos que estamos, Senhor, em um momento crucial e que se o Senhor não intervir com ajuda, Senhor, nós colocaremos todo a perder. Todo a perder. Não estamos dispostos, Senhor, a uma tentativa a mais. Queremos acertar. Queremos acertar. Por isso, Senhor, tome a nossa mão e nos conduza. E nos conduza. E nos conduza. E nos conduza por este caminho. Em nome de Jesus. Antes de eu entregar para o pastor Agilson, eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses. Eu vou lhe dar uma tarefa para casa. Eu sou professor, então. Meu filho estava dizendo hoje: pai, a quinta série é complicada, pai, tem tarefa para casa todos os dias. Falei: é uma boa, filho, eu vou dar tarefa para você não todos os dias. Colossenses capítulo 4. Você está aqui ainda? Amém. Deus está aqui, cara. Amém. E Deus nos vai virar aos avessos, cara. Amém. Ele vai destruir aquilo que nós construímos e Ele vai construir aquilo que Ele quer construir. Amém. Bem, os dois braços do profético são edificar e plantar. Para edificar você precisa derrubar, demolir. Para você plantar você precisa cortar e arrancar. É o que o Senhor está fazendo nesta noite. Amém. Amanhã ninguém poderá se desculpar diante do Senhor e dirá: não, Senhor, é que eu nunca ouvi. Eu era Maria lá com as outras, eu ia no embalo. Ninguém poderá dizer isso para você. Deus, é mesmo. Capítulo 4, verso 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, te envia saudações. Ele está sempre batalhando por vós em oração. Diga comigo assim: a oração não é inocente. Não é inocente. É uma batalha. É uma batalha. Amém? A gente que ora, aí outro que batalha. É diferente. Ele disse aqui, a descrição da oração de Epáfras é que ele luta, e agora vai aplicar porque ele luta em favor dos colossenses, sim, mas é como é a luta dele, ou para que ele luta, batalhando por vocês em oração, para que como pessoas, vamos lá, qual é a característica dos membros da igreja de Colosso? Por que Epáfras, um líder, um pastor, um pai espiritual, por que ele ora? Diga, por pessoas, na minha dice primeiro maduras. Amém. Depois, plenamente convictas. Amém. Diz na versão internacional. Que plenamente convictas? Com suas convicções firmes. Amém. Não é? Sim. Plenamente convictos. Para que continuem firmes em toda a vontade do Senhor. Observe algo aqui. Não é para que continuem firmes no Evangelho, mas para que continuem firmes na vontade do Senhor para a sua vida. Isso quer dizer que há um desejo de Deus para a sua vida. Mas para isso, há um líder, alguém que ora por maturidade, por convicções plenas e para que você permaneça firme. Amém? Então você precisa orar para que você alcance maturidade, para que suas convicções se tornem firmes dentro de você, para que você não negocie mais o dízimo quando porventura você passar por um problema econômico. Ou quando você comprou algo que não era para comprar e você no orçamento diminuiu, você no primeiro que eu corto é a primícia. É isso que dizer que não há convicções firmes. E terceiro, para que você se mantenha firme na vontade do Senhor para a sua vida. Você precisa batalhar em oração.
para alcançar a maturidade, para que suas convicções se fixem dentro de você e para que você se mantenha firme no desejo ou na vontade do Senhor na sua vida. Eu estou lhe dando uma tarefa. Você vai batalhar isso, Senhor, como alcanço maturidade? Senhor, como alcanço convicção, como alcanço plenitude nas minhas convicções e como me mantenho firme e na vontade do Senhor. Amém? É na vontade do Senhor. Não é firme na igreja, mas é na vontade do Senhor. Amém? Deus te abençoe esta noite. Amém.